Bom dia, pessoal. Vou explicar para vocês aqui das atividades dessa semana, certo? Eu vou ter 4 descritores para vocês analisarem, fazerem a leitura, certo? E também resolver umas questões. Então, é aquelas atividadezinhas que a gente já passou para vocês algumas vezes. Pronto. A primeira, certo? A primeira atividade, que vai ser a continuação daquelas atividades, né? Eu passei a 1 e a 2, agora é a 3 e a 4, que vai fazer em referência aos descritores. É o descritor número 4 do SAEB, que é inferir uma informação implícita no texto, certo? E o descritor número 5 do SPAES, que é identificar o tema de um texto. Então, vamos para o primeiro, inferir uma informação implícita no texto. É bem parecido com o último que a gente viu. Ou seja, são informações que não estão explícitas, que não estão escritas lá, não estão mostradas realmente no texto. Você, com a leitura, você vai deduzir e fazer referência a essas informações, certo? E o descritor número 5 é identificar o tema de um texto. Como é que eu identifico um tema de um texto? O tema, na maioria das vezes, ele vem explícito no texto. Então, você lendo, você consegue entender qual é o tema. Por quê? Porque o tema é justamente o motivo pelo qual o autor resolveu escrever aquele texto, certo? Então, a maioria das vezes, né, vem no início, já no início do texto, no título, no primeiro parágrafo, você já consegue identificar qual é o tema desse texto. Isso na maioria das vezes, mas pode acontecer casos de o tema não estar assim logo no início, né? Mas na maioria das vezes está lá sempre no início. No título, no comecinho do texto, você já consegue identificar o tema. Por quê no começo do texto? Porque é uma questão de lógica. A pessoa, você lê e não consegue entender o que o autor está dizendo, o que o autor realmente quis dizer. Então, o tema ele precisa vir no começo do texto, para que seja um texto lógico, um texto consciente, certo? Pronto, esses são da primeira atividade, né? Os descritores, o D4 do SAEB, inferir uma informação implícita no texto, o D5 do SPAES, que é identificar o tema de um texto, certo? Aí a gente vem para a atividade número 5 e a atividade número 6. Também são 2 descritores. A gente tem primeiro o descritor que é do SAEB, que é o D5, que é interpretar com auxílio de material gráfico. Como assim, interpretar com auxílio de material gráfico? Quer dizer que não vai ter somente o texto escrito, vai ter uma imagem, certo? Essa imagem pode ser uma tirinha, pode ser uma charge, certo? Pode ser uma propaganda, então pode ser uma imensidão de textos. Textos multimodais, ou seja, textos que misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que seria a linguagem verbal? A linguagem verbal é o texto em si mesmo, a escrita, como ele é escrito, certo? As palavras, as letras, grosseiramente falando, é isso. E a linguagem não verbal é a imagem, certo? É o recurso da imagem mesmo, o desenho, a figura, a expressão, certo? Do personagem. Então, esse descritor você vai fazer referência não somente ao texto e não somente à imagem, é uma mistura dos dois, certo? Então, se é uma tirinha, você vai observar a imagem como um todo, tanto o texto, a fala do personagem, como também a imagem, o espaço onde ele está, a expressão da face dele, a expressão corporal, o que representa, certo? Então você vai fazer referência a tudo isso, não somente ao texto e não somente à imagem. Então é a mistura dos dois, certo? Aí eu venho para o descritor número 6 do SPAES, que é distinguir fato de opinião relativa, que é um descritor que vocês têm bastante dificuldade. Mas vem aí, o que seria? Como é que eu identifico, eu diferencio fato e opinião relativa? Primeiro, fato é uma coisa que está expressa lá no texto e que acontece, certo? É um acontecimento, acontece, não é uma coisa pessoal, é uma coisa verídica, realmente acontece dentro do texto, certo? E a opinião é uma coisa pessoal, é uma interpretação pessoal do autor do texto, certo? Então você observa a diferença. Fato é algo que realmente acontece, algo que realmente está lá presente no texto. É um acontecimento, é um fato, uma coisa verídica que realmente aconteceu. E a opinião é uma interpretação do autor do texto,
Quer dizer, ele acha que isso é daquela forma. Você lendo o texto, você pode não achar, você tem uma opinião diferente, certo? Então, são esses 4 descritores que vocês vão tentar resolver as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu explico melhor.